Olá, meus queridos alunos da administração! Na aula de hoje a gente vai ver a segunda parte daquele material sobre os tipos de pesquisas. Ah, voltamos já já! There's a story in your eyes. I can see the hurt behind your smile. For every sign I recognize, another one escapes me. Let me know. Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com a nossa segunda aulinha sobre os tipos de pesquisas, tá? Eu estou no estúdio em casa aqui, né, dentro da minha residência. E o movimento está bastante grande aqui na rua. Às vezes a gente pode ouvir alguma interferência de carro, moto, alguma coisa nesse sentido aí. Mas você sabe que está sendo feita em casa, então pode ocorrer qualquer tipo de situação, tá? Uma outra coisa é a luminosidade. Ela não está muito favorável a nós, né? Mas vamos seguindo assim. Tá certo? Beleza? Então nós vamos falar dos tipos de pesquisas hoje. É a continuação da aula da semana passada, que eu falei da parte 1, né? E hoje eu vou dar sequência na parte 2. Tá friozinho, né? De manhã. Tô usando aqui, tô encapotado. Inverno chegando, frente fria no ar e nós estamos aí. Beleza? Vamos seguir? Então, amiguinhos, eu digo para vocês assim, tipos de pesquisas. Olha, existem diferentes tipos de pesquisa que se enquadram de acordo com os vários propósitos, objetivos e procedimentos que o pesquisador deseja utilizar como método científico do seu estudo. Para saber qual o modelo mais adequado, o investigador precisa levar em consideração a finalidade do seu trabalho, a abordagem que deseja usar, entre outras características que condizem, melhor dizendo, com o seu objeto de estudos. Olha aqui para mim. Eu estou falando para vocês de algumas interferências que a gente ouve aqui. E eu estou ouvindo um pássaro cantar. Espero que ele não atrapalhe meu raciocínio, de tão bonito que tá. Não sei se vocês conseguem ouvir também. Mas, seguindo, vamos dar continuidade aqui para a gente não parar, né? Então, depois de ter parado naquela parte, da primeira parte, seguimos hoje falando sobre a pesquisa descritiva. Vamos nela? Vamos ver? Pesquisa descritiva. Esse tipo de pesquisa pertence à classificação que tem como parâmetro o tipo de conhecimento que o investigador deseja produzir. A pesquisa é descritiva quando o objetivo é esclarecer ao máximo um assunto que já é conhecido, descrevendo tudo sobre este. Neste caso, o pesquisador deve fazer uma forte revisão teórica envolvendo o seu objeto de estudo, analisar e comparar as informações. Por fim, cabe ao autor da pesquisa traçar a sua conclusão sobre as diferentes variáveis analisadas. A pesquisa descritiva costuma ser muito comum nos cursos de graduação, principalmente nos trabalhos de conclusão de curso. Veja que o autor até abordou esse assunto sobre TCC, sobre monografias. Então, nesses trabalhos de conclusão de curso, trabalhos de pós-graduação, inclusive, se utiliza muito a pesquisa descritiva, que é uma pesquisa bastante comum no meio acadêmico, tá certo?
Então, a gente vai ouvir muito falar até o final do curso e provavelmente para aqueles que continuarem com a ciência, aqueles que continuarem seus estudos, também vão se deparar com ela na pós-graduação. Tá certo? Vamos lá, seguindo. Seguindo então, né, falamos da pesquisa descritiva, agora eu vou abordar a pesquisa exploratória, essa também muito utilizada. Qualquer tipo de pesquisa do meio acadêmico, qualquer tipo de pesquisa que a gente vá fazer aqui dentro da graduação ou da pós-graduação, provavelmente a gente vai ter uma pesquisa explorativa junto com toda a nossa metodologia. Vamos dar uma olhada? A proposta da pesquisa exploratória é identificar algo, ou seja, um possível objeto de estudo ou problematização que poderá ser alvo de futuras pesquisas. Por norma, esse tipo de pesquisa serve para aproximar a comunidade científica de algo, fenômeno, sistema, objeto, etc. Desconhecido ou pouco explorado, assim como tudo o que está relacionado com ele. Ao contrário da pesquisa descritiva, o assunto analisado na exploratória não é sistematizado. Isso significa que representa uma pesquisa mais inovadora e pioneira. A pesquisa exploratória é útil quando não há muita informação disponível sobre o objeto de estudo, fazendo com que o investigador misture o máximo de referências bibliográficas com outros métodos, como entrevistas, pesquisa documental, etc. Por esse motivo, a pesquisa exploratória é considerada bastante exaustiva e complexa, pois exige um grande esforço por parte do pesquisador. Amigos, essa exploração é que vai fazer com que exista uma mistura de materiais, uma mistura de pesquisas. Tá? Nós vamos explorar ao máximo os meios de informações e as pesquisas que podem, no caso, servir de alguma base para que possamos tomar decisões em relação aos nossos estudos. Certo? Então a pesquisa exploratória é realmente muito utilizada. Além de ser muito utilizada, ela nos permite juntar grandes quantidades de materiais, inclusive pesquisar em diversos tipos de materiais. Né? Então ela, de certa forma, será assim, muito útil para qualquer tipo de pesquisa que possamos fazer. Ok? Vou falar agora de uma outra modalidade que é chamada a pesquisa explicativa. Vocês devem estar muito atentos com a quantidade e a variedade de pesquisas que existe, né? Então a gente está vendo desde a aula passada alguns tipos, eu tive que condensar em 2 aulas, né? Para poder dar tempo, senão a gente ia ficar com uma aula de 2 horas aqui, não é isso que a gente pretende fazer, tá? Mas eu vou tentar condensar da melhor forma possível para vocês hoje, tá ok? Então vamos ver como que é a pesquisa explicativa. Veja. Esse é o tipo de pesquisa mais complexa. Normalmente o amadurecimento de uma prévia pesquisa descritiva ou exploratória, por esse motivo, costuma ser mais comum em teses de doutorado ou mestrado. O principal objetivo é explicar e racionalizar o objeto de estudo. Busca a construção de um conhecimento totalmente novo. Para isso, é preciso a junção de uma grande quantidade de dados bibliográficos e resultados obtidos a partir de pesquisas experimentais, por exemplo.
Olha, meus amigos, digo para vocês, esse tipo de pesquisa, a pesquisa explicativa, tá? Nós estamos já dando base a uma explicação. Então ela é muito utilizada aí nos cursos de mestrado, nos cursos de doutorado, principalmente, porque ela vem trazer esse amadurecimento, tá, de uma prévia da pesquisa descritiva ou da pesquisa exploratória, né? Então, por esse motivo, ela passa a ser mais comum em teses e em dissertações, tá certo? Qual que é o objetivo, o principal objetivo? É explicar, é racionalizar o objeto do estudo, entende? Busca o quê? A construção de um conhecimento totalmente novo. Por isso que no doutorado é uma tese. A tese ela não é cópia, não pode ser cópia de nada. A dissertação eu posso dissertar a respeito de uma tese já conhecida, né? E aí eu abro uma nova explicação, um novo ponto de vista. Já a tese de doutorado, não. Aí eu preciso provar uma coisa nova. Mesmo que essa coisa seja baseada em outros estudos, em outras investigações, mas eu preciso criar a minha própria tese. Tá ok? Então, para isso é preciso uma junção de uma grande quantidade de dados bibliográficos, de pesquisas bibliográficas, de coisas que a gente encontra nos livros, nas obras publicadas, tá certo? E os resultados obtidos a partir do que? De pesquisas, por exemplo, experimentais. Tá? Pesquisas experimentais. Algumas áreas, por exemplo, as áreas agronômicas, eles fazem muitos experimentos, inclusive laboratório, muitas vezes em laboratório, né? Testando alguma modificação, né? Alguma coisa híbrida, para ver que resultado se tem diante dessa pesquisa, diante dessa realização desse experimento. E aí vem os resultados que pode ser provada em tese. Tá ok? Valendo! Agora vou falar da tão querida e tão sonhada pesquisa bibliográfica. É de onde a gente se baseia na maior parte das vezes. E eu ainda vou dizer melhor, em todas as vezes. Mesmo provando uma tese, eu preciso argumentar assuntos que eu busco em obras publicadas de autores consagrados, e aí eu coloco os pontos de vista e depois eu vou para aprovação. No nosso caso de graduação e pós-graduação, aí a gente vai se basear praticamente na pesquisa bibliográfica. A gente vai, todas as obras possíveis que a gente conseguir relacionar a esses determinados assuntos, a gente vai utilizar. E depois um plus, que é a gente colocar aí, sei lá, algum experimento, né, ou alguma pesquisa de campo que a gente venha fazer, né, como a pesquisa de trânsito nossa, e a gente pegar esses dados, transformá-los em informações depois de processados, juntar com os referenciais bibliográficos e aí finalizar o nosso estudo. Veja que interessante que é a pesquisa bibliográfica. Veja. Partindo de um ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa bibliográfica é uma das mais comuns. É considerada obrigatória em quase todos os moldes de trabalhos científicos. Consiste na coleta de informações a partir de textos, livros, artigos e demais materiais de caráter científico. Esses dados são usados no estudo sob forma de citações, servindo de embasamento para o desenvolvimento do assunto pesquisado. É um método teórico em que se foca em analisar os ângulos distintos que o mesmo problema pode ter. Ao consultar autores com diferentes pontos de vista sobre um mesmo assunto, posteriormente
o investigador deverá comparar as informações levantadas e, a partir de então, construir as suas observações e conclusões. Então, meus amigos, partindo do ponto de vista, então, dos procedimentos técnicos, né, a pesquisa mais comum, a pesquisa que a gente mais vai trabalhar é a pesquisa bibliográfica, entende? Quase todos os moldes dos trabalhos científicos, eles são baseados na pesquisa bibliográfica, né, com algumas exceções de comprovação laboratorial, talvez, né, pequenas exceções, inclusive, né? E ela consiste em coletar informações em livros, em artigos, em textos, tá? De material científico, coisas comprovadas que realmente mostra em obras publicadas algumas provações ou comprovações de determinados assuntos da parte científica, tá ok? Então são dados que são usados sob forma de citações, né? Aquelas famosas citações diretas em que eu vou na obra, no livro, pego um parágrafo ou mais se for o caso, né, e transfiro ele para o meu trabalho, citando nome do autor, citando paginação, tá ok? O ano da obra, porque depois, lá no referencial bibliográfico, esse livro vai estar exposto com nome, com editora, com todas as publicações, para que a gente possa encontrar. E a outra citação que a gente traz dessas obras é a citação indireta. Essa citação indireta, ela não pode ser como a citação a indireta, ela não pode ser como uma citação direta, que a gente traz e com menos de 3 linhas, a gente coloca aspas e a paginação. Se ela tiver mais de 3 linhas, a gente recua fonte 10, tá, e coloca a paginação. Na indireta, a gente não coloca o recuo e nem diminui a fonte. O que a gente deve fazer? A gente deve citar o autor e o ano dele, né? E com as suas palavras desenvolver o texto daquilo, referenciando daquilo que o autor do livro escreveu. Então, quando você diz assim, segundo fulano de tal 2012, e faz a explicação, é com as suas palavras. Por isso que ela é uma citação indireta. Você está dizendo um assunto que foi citado por aquele autor. No final, na referência bibliográfica, estará lá o nome do autor, o ano da obra, e você pode ter toda a referência desse livro, tá? Então é um método teórico que se foca em analisar os diversos ângulos, né, ângulos distintos talvez, que o mesmo problema pode ter. Muitos casos desse, a gente faz uma citação dizendo assim, olha, conforme Kotler, o marketing é assim, mas para o fulano de tal, ele já diz ao contrário, ou vem na antemão ou na contramão, ou ainda em algumas teses que estão sendo desenvolvidas, se diz que o autor afirma determinado assunto, porém o outro autor, né, refuta essa ideia dessa tese. Então a gente pode trazer essa discussão. Se eu pego um determinado assunto para discutir qualquer coisa que seja, e eu posso trazer o que afirma ou confirma um determinado autor e o autor que refuta essa ideia, né? E colocando que a pesquisa, sendo baseada com esses pontos de vista, chegou a essa determinada ou esse determinado resultado, tá? Vocês estão ouvindo muito barulho aqui, mas é comum. Nós estamos num horário de rush, né? Então o pessoal tá passando aí na rua e vai fazer barulho mesmo, tá? Mas não liga não pra essa interferência aí não, tá ok? O importante é o conteúdo, tá? Beleza? Então, posteriormente, o investigador deverá comparar as informações levantadas e, a partir de então,
construir as suas observações até chegar às conclusões ou às considerações finais, dependendo a situação, o tipo de situação. Beleza? Falo de um outro tipo de pesquisa chamada pesquisa documental. Gente, essa pesquisa é muito utilizada também. Historiadores adoram esse tipo de pesquisa, porque eles buscam em documentos, em bases históricas, para desenvolver as suas pesquisas. Então ela é bastante utilizada nesse meio. Mas no meio da gestão também. Tá? Os economistas utilizam pesquisa documental, o pessoal da área de direito, né, os contabilistas, os contadores, e também, né, nossa área de gestão, os administradores. Vamos ver o que fala a pesquisa documental. Similar à pesquisa bibliográfica, a documental não se restringe apenas à coleta de informações de caráter científico. Na pesquisa documental, qualquer documento com conteúdo informacional útil ou é útil para a pesquisa pode ser usado como jornais, revistas, catálogos, fotografias, atas, etc. Normalmente, esse tipo de pesquisa é usado em união com a pesquisa bibliográfica. Assim, cria-se um vínculo entre o discurso teórico e a realidade apresentada nos documentos não científicos, por exemplo. Então veja, meus amigos, que além dela ser similar à pesquisa bibliográfica, ela é também uma aliada da pesquisa bibliográfica. Por quê? Os pesquisadores utilizam ela paralelamente com a pesquisa bibliográfica. Então, quando você vai fazer uma pesquisa documental, pode buscar jornais, revistas, catálogos, fotografias, né, atas, mais um monte de outras coisas que servem como documentos, né? Registros, talvez. Né? Quando eu estava no Mato Grosso, que eu estava trabalhando na Universidade do Estado do Mato Grosso, a gente tinha um projeto no assentamento Antônio Conselheiro, que é o maior assentamento do mundo, pelo menos era na época, né? E dentro do assentamento passa o rio chamado Rio Seputuba, que é um afluente do Rio Paraguai, lá em Cáceres. Então é um rio grande que tem uma cachoeira super famosa lá em Tangará da Serra, que chama Salto das Nuvens. Né? Então, eu fui fazer um estudo, um estudo de aluno especial do mestrado em História na Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá, e eu fui fazer essa disciplina especial e eu fiz o projeto para verificar, para realizar um estudo com uma erva chamada apoaia. Essa apoaia, no século 17, 18 principalmente, ela servia de moeda de troca. Por quê? Ela era uma moeda, era uma erva medicinal, amplamente utilizada por índios, curandeiros, os farmacêuticos da época, né, talvez sem informação, mas que trabalhavam com medicamentos, né, as benzedeiras e tal. E eu acabei fazendo uma busca com um historiador lá no Mato Grosso e ele me forneceu alguns documentos de como era feita a colheita da apoaia às margens do rio Seputuba, afluente do rio Paraguai. Para fazer a base do rio Seputuba, até onde ele chegava, a que município pertence, principalmente o Salto das Nuvens, eu tive que citar o município de Tangará da Serra. E para citar o município de Tangará da Serra, eu tive também que fazer
um levantamento de como surgiu esse município no alto daquela serra, tá? Então, conversando com pessoas que eram fundadores do município, pessoas que chegaram lá antes mesmo de existir a cidade, que acabou me contando que havia picadas, em que eles abriam de foice, machados, né? E aí chegaram num campo, num descampado muito grande, que era muito interessante, e ali formaram a primeira vila, que acabou virando a cidade posteriormente, né? Cidade de Tangará da Serra, Mato Grosso. Tá certo? Então eu tive que ter muitos documentos na mão para eu formar esse projeto, tá? Esse projeto que falou sobre a cidade, como que ela surgiu, por meio do quê, quais pessoas que estavam envolvidas nisso, né? Fotos e registros antigos do início da colonização dessa cidade, dessa região. E depois de pegar algumas matérias em jornais e revistas, inclusive na biblioteca da UFMT, que me informava sobre essa erva medicinal que era a apoaia, né, que era coletada inclusive pelos índios, ou muitas vezes por esses extratores, acompanhados desses índios, de alguns indígenas, que os levavam até esses pontos para que pudessem fazer a coleta. Tá certo? Então tudo isso aí foi feito uma pesquisa documental antes da bibliográfica, que falasse coisas mais atuais a respeito do município, a respeito do que foi a época de ouro da Apoaia. Veja que interessante, que bacana que foi toda essa situação. Beleza? Então é assim que se desenvolve a pesquisa documental. Certo? Agora eu falo de uma pesquisa muito utilizada. Mais utilizada por nós administradores, provavelmente é a área que mais utiliza estudos de caso para poder analisar situações de gestão. Claro que outras áreas também usam bastante, né? A economia usa bastante, a contabilidade usa bastante, né? Falando das nossas áreas sociais e aplicadas, vamos dizer assim, tá? Mas o estudo de caso é muito utilizado. A gente tem muitas referências de casos que aconteceram, inclusive para se formar um benchmarking na administração, a gente analisa casos, estuda casos para poder trazer essas informações para nós. Vamos ver. Ao contrário da pesquisa documental e bibliográfica, esse procedimento é empírico. Isso significa que não se restringe apenas ao levantamento de informações teóricas, mas também de observações e experiências. Consiste em uma profunda investigação sobre algum aspecto científico de determinado tema, indivíduo, fenômeno, ambiente, etc. Os resultados obtidos com o estudo de caso não devem ser generalizadores, ou seja, não podem ser usados para representar todos os indivíduos, mas sim apenas aqueles que foram diretamente investigados. O estudo abre uma campanha de marketing específica de uma empresa que pode ser um exemplo. O investigador deverá coletar informações através de questionários, entrevistas, etc. Depois de fazer uma crítica qualitativa dos dados levantados, com o objetivo de encontrar aspectos negativos, positivos e demais repercussões sobre o assunto. A gente vai falando aqui e vai engolindo palavras e letras aqui, que não é o ideal, tá certo? Vamos lá. Bom, o estudo de caso, como eu havia dito, ele pode ser feito de várias formas, pode ser feito por meio de entrevistas, por meio de algum estudo documental, inclusive, apesar dele ser ao contrário do estudo documental. Mas veja bem, quando eu vou
realizar um benchmarking, eu preciso estar numa empresa ou conversar com a liderança dessa empresa para eu poder entender como foi feito esse processo de gestão para poder aplicar, né, na minha empresa. Tá certo? Então ele acaba sendo uma pesquisa de cunho qualitativo, até podendo utilizar um pouquinho do quantitativo nela. Tá ok? Então, sendo assim, é uma profunda investigação de algum aspecto específico, falando como indivíduo, como fenômeno, ambiente, etc. Né? Várias outras situações que podemos utilizar. Tá? O que ele não pode ser, não deve ser, generalizador. Tá? Eu não posso generalizar tudo, porque eu preciso tratar cada caso especificamente, para que eu não tenha problemas depois de redundâncias ou de cair em contradições, tá? Para eu não ficar repetindo situações em que me deixa em causas de redundância, tá? Então, se eu faço uma pesquisa de marketing, por exemplo, eu posso utilizar, o investigador pode utilizar esse assunto, o resultado dele, dessa pesquisa, o resultado do caso acontecido na gestão e poder aplicar na minha organização. Tá? Sendo de fato assim uma ótima forma de pesquisa para eu poder analisar situações do cotidiano ou não. Beleza? Agora eu falo da pesquisa experimental. O que vem ser a pesquisa experimental? Olha, o próprio nome já está dizendo. Experimental, experimentos. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Também é uma pesquisa empírica. Empírica porque eu me baseio em experiências, tá ok? É comum em pesquisas laboratoriais, onde o investigador tem um controle das atividades, ou um controle das variáveis, nesse caso, e simula situações que deverão ser observadas e analisadas. Normalmente, na pesquisa experimental, o pesquisador compara diferentes variáveis com o objetivo de traçar um perfil, refutar hipóteses ou ainda aprovar teorias. Olha aqui, meus amiguinhos. Pessoal de biologia, biomedicina, pessoal de agronomia, o pessoal da própria medicina, eles fazem muito desse tipo de pesquisa, pesquisa experimental. Né? O pessoal da área médica, principalmente. Tá? Então, eles, por exemplo, quando se vai desenvolver um medicamento, precisa, além de tudo, e principalmente, testá-lo. Então, não é só o cruzamento de componentes. Né? Não é chegar no laboratório, misturar tudo e falar, vamos ver o que vai dar. Não, eles estão baseados em resultados que aqueles componentes têm e a mistura deles, o que pode ocorrer, que tipo de reação química, porque todo medicamento utilizado na indústria farmacêutica comum que a gente tem aqui no Brasil, tirando a medicina natural, ele é uma combinação de químicas. Então ele precisa ir para o laboratório para se fazer pesquisas, para se fazer experimentos. Então desses experimentos eles vão ganhando forma e fórmulas para poder chegar até esse medicamento. Um desses exemplos mais claros disso tudo é a criação da vacina, de vacinas ou ainda de alguns medicamentos. O antibiótico, a penicilina, por exemplo, ela foi descoberta por acidente, mas essa descoberta foi em cima de um experimento que estava sendo realizado, e aí por algum motivo esse experimento acabou ficando no local ali, e quando o pesquisador voltou para fazer o resgate, para pegar esse material, verificou que estava todo embolorado.
E no meio desse bolor ele descobriu que houve uma reação ali biológica e química, talvez, eu não sou dessa área, não posso afirmar qual das duas ou se são as duas, mas houve uma reação. E dentro dessa reação, aí sim foi descoberto a penicilina, que é talvez o medicamento de maior sucesso até hoje e ainda utilizada, né, na medicina para a cura de várias doenças infecciosas. Tá? Então foi através de um experimento que ocorreu esta situação e foi descoberta a penicilina e muitos outros medicamentos químicos e biológicos, tá certo? Tá? O antibiótico, por exemplo, é a base de experimentos. E depois de descoberto esses antibióticos, eles vão fazendo outros experimentos até chegar, né, a medicamentos diferentes, com outro tipo de potência, com outro tipo de aspecto, tá certo? Então, toda essa pesquisa feita é chamada pesquisa experimental, tá? É feita por experimentos realmente. E muito utilizado na pesquisa empírica, porque vai da experiência, né? Faz uma vez, faz duas vezes, vai vendo as reações, vai combinando até que chega a um resultado. Beleza? Então, essa é a pesquisa experimental. Agora vamos falar de uma pesquisa que talvez seja das que eu mais gosto de fazer. Além da pesquisa bibliográfica, que a gente descobre muita coisa, muitas informações, muitas publicações, eu gosto também, uma das minhas preferências é a pesquisa de campo. Eu adoro pesquisa de campo. Eu adoro ter que ir a campo, ter que observar, ter que calcular, buscar coisas de qualitativo, de quantitativo, de utilizar muitos meios para isso, né? Vamos ver o que diz ali. Ao contrário da pesquisa laboratorial, nesse caso, o pesquisador vai até o ambiente natural do seu objeto de estudo. O investigador deixa de ter total controle sobre as variáveis, se limitando a observar, identificar e coletar informações sobre o seu objeto de estudo no seu contexto original de vivência. Nos trabalhos acadêmicos, a pesquisa de campo deve ser uma etapa posterior à pesquisa bibliográfica. O investigador deve estar preparado com o máximo de informações teóricas sobre o assunto que envolve o seu objeto de estudo. Olha aqui, meus amigos. Essa pesquisa que nós estamos desenvolvendo de trânsito é uma pesquisa de campo. A gente vai lá, observa os fenômenos, anota tudo o que acontece, depois a gente traz para a estatística. A gente vai fazer o cálculo estatístico depois para ter a quantidade de fatores, né, que foram anotados. Então, ao contrário da pesquisa laboratorial, então, esse tipo de pesquisa, a gente vai até o ambiente. É o trabalho in loco, eu poderia dizer, né, do objeto de estudo. Se fosse numa fábrica e eu tivesse que fazer uma observação in loco, eu estaria em algum ponto dentro da fábrica observando como as pessoas vão trabalhando, como as pessoas vão desenvolvendo as suas tarefas e as suas atividades. Tá? No nosso caso, que é uma pesquisa de trânsito, a gente foi até a rua, a gente se colocou em um determinado ponto e começamos a fazer a observação, né, dos fenômenos e coletando a quantidade, a estatística, né, para a estatística de tudo isso aí, tá certo? Então, nesse caso, o investigador deixa de ter o total controle sobre as variáveis, tá, se limitando à observação. É onde ele vai identificar, ele vai coletar informações sobre esse objeto de estudo. No nosso caso, o trânsito, ou uma fábrica, ou seja lá o que for. Tá?
dentro desse contexto original de vivência, claro, tá certo? E nos trabalhos acadêmicos, isso aqui eu preciso chamar muita atenção de vocês, tá? Essa pesquisa de campo, essa que a gente utiliza em cunho quantitativo principalmente, tá? Não só no qualitativo daquela observação, mas no quantitativo, que aí eu vou contar os fenômenos, né? Então ele deve ser posterior à pesquisa bibliográfica. Por que eu digo isso para vocês? Veja bem. A pesquisa bibliográfica, ela nos dá a base e elas nos direcionam ao norte, onde devemos direcionar, indicar o ponto de referência da nossa bússola. Tá entendendo? Então veja bem, quando estamos fazendo a pesquisa bibliográfica, descobrimos fenômenos que talvez e muitas vezes não conhecíamos. E como a pesquisa bibliográfica é a primeira etapa, a gente lê muito, a gente coleta muitas informações, a gente separa muitos materiais, esse vai, esse não serve, aquele talvez deixa para depois. E nessa descoberta de todas essas obras, artigos, livros, tudo que a gente vai lendo, a gente vai descobrindo coisas como hipóteses, como problemas que podem nos auxiliar na pesquisa. E aí quando a gente vai para campo, a gente já vai sabendo o que a gente vai utilizar na nossa pesquisa bibliográfica e o que aquela pesquisa bibliográfica vai falar a respeito dessa pesquisa que nós vamos desenvolver. Essa pesquisa de campo, tá? Feito! Trago para vocês agora a pesquisa ex post facto. É um nome assim um pouco estranho, talvez vocês ainda não tenham visto, pouco utilizado na nossa área, tá? Mas a gente precisa abordar porque ela existe. Então, esse é um tipo de fenômeno de pós ou ante-ocorrência, dependendo da situação. Veja, esse é um tipo de pesquisa feito após a ocorrência de alguma das variáveis fenômenos. O seu propósito é entender como aquele fato que ocorreu no passado, por exemplo, foi capaz de alterar determinado grupo no presente ou no futuro. Nesse caso, o pesquisador não tem controle da variável, visto que ela já aconteceu. Olha, eu trago um detalhe aqui para vocês, tá? Essa pesquisa ex post facto, eu verifico uma ocorrência que aconteceu lá atrás, né? E por ter acontecido aquela situação, ela veio alterar o futuro. Aquele fenômeno alterou o futuro. Então eu preciso demonstrar, eu preciso mostrar por que ocorreu e a partir daquele momento o que veio fazer com que ocorresse tal situação, né, tal alteração. Em alguns casos utilizaram na metodologia algo que estava acontecendo por agora e já prevendo uma alteração no futuro. Não é a forma mais correta, mas é uma forma que pode se utilizar. Talvez algum pesquisador ou alguma banca não aceitaria o resultado precavendo as alterações, tá? Até porque eu preciso ter o resultado futuro, tá? Para eu colocar nas minhas considerações finais. Então eu poderia até utilizar ele assim, olha, isso está acontecendo agora, né? Existe uma previsão, uma hipótese de alteração para o futuro. Então, durante esse tempo, será coletado outras informações e será observado as variações, né? Então, a finalização dessa pesquisa será feita daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, seja lá o tempo que for, tá? E lá será destacado o movimento de alteração que houve, né? E aí eu faço todo esse trabalho aqui e concluo ele daqui a 2 anos, se for o caso, tá? Mas não é uma coisa muito indicada a fazer, não. Muitas bancas não aceitam esse tipo de situação por achar que é muito indefinido,
né, acaba não aprovando por achar que não tem assim tanta validade, por não saber como vai ocorrer os fenômenos. Porque quando eu pego ele de um fato ocorrido e falo do presente, então eu já sei o que aconteceu. Quando eu falo no futuro, eu imagino o que vai acontecer. Tá? Então é um cuidado que tem que ter para que você não tenha problemas com banca ou com orientadores, etc. Beleza? Um outro tipo de pesquisa é a pesquisa de levantamento. Tá? Dá uma olhadinha. Nesse tipo de pesquisa, o investigador se limita a verificar o comportamento, a interação de determinado grupo. O uso de questionários é comum como meio de coleta de dados. Ao contrário do estudo de caso, a pesquisa levantamento busca generalizar um resultado com base nas respostas obtidas na pesquisa. Consiste numa pesquisa quantitativa, visto que não há o detalhamento dos dados, apenas a apresentação de seus aspectos gerais. Um exemplo típico é a pesquisa de intenção de votos antes das eleições. Então, sempre que a gente estiver passando por essa experiência de pesquisa de levantamento, a gente pode ouvir, né? Olha, foi feito um levantamento das intenções de voto da eleição de 2020, suponhamos, né? Então, dessa forma, ele acaba trabalhando com dados estatísticos e principalmente generalizando o levantamento. Tá? Porque se pega coisas que já foram apresentadas, né, que já estão validadas, pesquisas validadas, e mostra mais uma vez, de uma forma diferente, que aquilo está sendo comprovado de fato. Então, a pesquisa de intenção de voto é uma pesquisa que você vai a campo, você já sabe como ela é feita, né? Muitas vezes você já sabe até o resultado, mas você vai porque você precisa comprovar se houve alguma alteração ou não. Já é uma pesquisa validada. Tá? Então, o investigador ele se limita a verificar então, comportamento e interação de determinado grupo apenas. Com o uso de questionários, é claro, comum no meio dessa coleta de dados aí. Tá? Agora, ele é o contrário do estudo de caso. Né? A pesquisa de levantamento, ela generaliza o resultado com base em estatísticas. Tá? Com base em respostas obtidas na pesquisa. Entendeu? Tá? É uma pesquisa quantitativa, de fato. Tá? Visto o quê? Que não há um detalhamento desses dados. É apenas a apresentação dos aspectos gerais. Então, pesquisa de levantamento é uma pesquisa assim, de forma muito direta. Ela não apresenta tantas variáveis na sua metodologia. Ela vai direto ao ponto. O exemplo, pesquisa de intenção de votos. Bem, pegando a fase final da nossa aula, já estamos quase indo para os finalmente, né, eu vou falar sobre a pesquisa de ação, tá? Que é um tipo de pesquisa de campo também, tá? Que o investigador envolve algum objeto de estudo aí. Veja. Pesquisa de ação ou pesquisa-ação é um tipo de pesquisa de campo em que o investigador se envolve diretamente com o objeto de estudo. Em outras palavras, a interferência do pesquisador para que ocorra uma mudança no meio. Por isso, o autor da pesquisa precisa identificar um problema, que é o prático, criar um plano de ações para solucionar essa questão e depois analisar as alterações que o seu projeto trouxe para o ambiente. Olha, amiguinhos, quando você fala pesquisação, a gente precisa levar em consideração o termo ação. Leve em consideração a interferência que o pesquisador traz. Tá? A interferência que do pesquisador, para que ocorra uma mudança nesse meio.
Muitas vezes ele descreve uma ação, mas ele modifica, claro, todo especificado na metodologia. Ele modifica a ação para demonstrar que se fosse feito de outra maneira, ocorreria um outro resultado. Sabe quem faz isso? Esses caras que trabalham com ciência do desporto, né? Treinadores de futebol, por exemplo, treinadores de basquetebol. Então eles fazem uma análise. Olha, a pesquisa nos mostra que aquela jogada ocorre da seguinte forma. E aí ele começa a fazer um outro tipo de pesquisa dizendo assim, e se eu alterasse a essência daquela jogada e eu trouxesse para cá, qual é o resultado disso? E aí ele faz uma pesquisa de ação para verificar o que ocorreu na modificação daquilo que, né, criar uma interferência de mudança daquele meio, daquilo que já estava sendo feita, tá? Então, por isso, o autor ele precisa identificar o problema, identifica o problema, o prático da coisa, tá? Aí ele cria um plano de ação para solucionar essa questão. Então, dentro daquela jogada, ele cria um problema e diz, olha, ele não deu certo porque por isso determinado. Porém, se fizéssemos de uma forma diferente, eu poderia chegar a um resultado positivo. Então é isso que ele aborda nessa pesquisação, para trazer, tá? Ele analisar essas alterações que o projeto traz para o ambiente. Por isso ele é chamado pesquisa-ação, ou pesquisa de ação. Tá bom? Tá certo? E como último quesito, a última pesquisa analisada aqui por nós, eu vou falar da pesquisa participante, né? Esse é o nosso último quesito. Aí a gente encerra essas duas partes aí dos tipos de pesquisas. Vamos lá. Olha, ao contrário da pesquisa ação, na participante, o investigador não precisa ter um plano para interferir com a realidade do ambiente. Esse tipo de pesquisa é baseado na máxima integração do participante com o ambiente natural, que envolve o seu objeto de estudo. Assim, o pesquisador consegue observar melhor conhecimentos mais complexos e profundos sobre o assunto pesquisado. Então veja, amigos, ao contrário da pesquisação, que ele vai ter uma participação, ele vai alterar, né, essa ação para verificar o resultado, na pesquisa participante ele participa sem alteração. Ele não precisa ter um plano de interferência da realidade do ambiente. Tá? Então, ele é baseado na máxima integração. Né? O pesquisador vai se integrar ao ambiente. Tá? A integração do participante com o ambiente natural. Tá? De tudo aquilo que envolve o nosso objeto de estudo, é claro, né? Então, assim, o pesquisador ele consegue observar melhor os conhecimentos mais complexos, mais profundos sobre o assunto pesquisado. Tem até alguns pesquisadores que sentam em determinado local e ficam ali sem se mexer. Tá? A gente vê muito disso aí na National Geographic, que eles... Animal Planet, que eles ficam observando, né, esse ambiente, participando, interagindo com o ambiente, sem interferir nos resultados. Muitas vezes a gente assistindo algum programa desse aí diz assim, nossa, mas por que o pesquisador não interferiu? Deixou o leão matar o viadinho, o bichinho lá? Por que ele não interferiu? Porque ele não pode interferir. Tá? Ele é um participante, ele está integrado àquele meio ambiente, mas ele não pode fazer sofrer alterações. Ele vai fazer a observação, toda aquela observação, sem colocar sua mão, né, e sem alterar ou interferir com a realidade do ambiente. Aí ele vai buscar resultados, informações para suas conclusões por meio do que ocorreu aí sendo participante da pesquisa. Tá certo? Então assim a gente completa, né, essas duas aulas de tipos de pesquisa
e espero que vocês tenham aproveitado bastante, e se um dia tiver que utilizar nas suas metodologias qualquer tipo de pesquisa desse, que se baseie e por meio dela busquem obras de metodologia científica para se aprofundar mais nas metodologias de pesquisas que vocês vão utilizar. Tá certo? Eu vou verificar aqui o nosso material, né? Vou colocar já as atividades da semana para a gente poder concluir a nossa aula de hoje, tá certo? Vamos lá? E aí, gostaram? Quanto tipo de pesquisa? A gente nem imagina que exista tantas variações, né, tantas pesquisas que a gente pode explorar, né, nesse mundão aí. Nós que trabalhamos com pesquisas científicas, nós que trabalhamos principalmente com educação, a gente vive muito de pesquisa, muito. Veja bem, cada vez que eu venho fazer uma aula para vocês, eu preciso fazer uma pesquisa muito bem detalhada, coisas que eu sinto dúvida, eu preciso buscar em outros autores, preciso identificar outras teses, fazer comparações. Então é um negócio que, de certa forma, leva bastante tempo, né? Então preparar uma aula dessa aqui não é uma coisa simples, não é uma tarefa simples. A gente precisa se basear em algumas coisas, por exemplo, o conhecimento, né? Eu preciso utilizar do empirismo, que é toda a experiência que eu já tenho, né, das coisas que eu já vi, do que eu já passei, e que aquilo vai servir de base para que eu desenvolva uma nova aula, ou que eu aborde determinados assuntos. Então vejam vocês, não é muito fácil fazer isso. Uma pessoa totalmente sem experiência, ela vai se basear apenas nas obras. Uma pessoa com mais experiências, ela vai se basear nas obras, claro, a gente tem que fazer isso aí, né? Por obrigação, a gente não pode criar uma coisa nossa e trazer na aula, a não ser que seja uma tese. E baseada nessas informações, essas informações que são tiradas dos livros, das obras, né? Eu utilizo também a experiência, né? Aí eu vou aplicar o empirismo junto. E aí eu trago. Normalmente vocês veem eu falando, olha, o fulano fala que é isso. Inclusive uma vez na empresa, uma vez na consultoria, ou eu vi em uma empresa, ou eu fiquei sabendo de uma coisa que ocorreu e que baseado nisso que o autor falou, aconteceu determinada coisa. Entendeu? Então tudo isso é muito importante, tudo isso é uma pesquisa. Então cada vez que o tempo vai passando, cada vez que a gente pesquisa mais, a gente vai ficando mais apurado, a gente vai ficando mais conhecedor de fatos e de experiências. Entendeu? Então por isso que eu digo para vocês a importância de uma pesquisa. Pode ser uma coisa muito simples em um site, pode ser uma coisa muito complexa como uma tese. Tá? Mas tudo isso faz parte do aprimoramento do conhecimento. E vocês vão adquirir, de fato, muito conhecimento, muita experiência, né, com o tempo, estudando muito, praticando muito, associando experiência técnica e teoria. Isso é uma atividade bacana que vai ajudar muito, de fato, vocês. Tá ok? E assim a gente se torna melhor, né, em todas as questões, em todas as situações no meio acadêmico. Para quem vai partir para o lado de aulas, para o lado da educação, já sabe que vai ter que estudar muito mais do que estudou na graduação, né? É um processo contínuo e ele não vai parar. A vida inteira você vai ter que estudar, vai ter que se atualizar, estar de olho em tudo, descobrindo coisas novas sempre, o tempo todo, né? Já o pessoal que vai para as empresas que vão trabalhar também precisa se atualizar. Precisa fazer uma pós-graduação, precisa verificar novos métodos, verificar o que está ocorrendo no mercado, fazer seus benchmarking, né, que tudo isso aí vai melhorar o fator profissional. Vai ser uma pessoa melhor e um profissional melhor. Tá bom? Então, isso que eu quero mostrar para vocês, a importância que é uma pesquisa. Não só uma pesquisa científica, mas uma pesquisa prática também. Tanto utilizando o qualitativo quanto o quantitativo. Tá bem? Vamos às atividades da semana agora? Vai ser igual da aula 1.
Vou pegar os mesmos tipos de pesquisas e vou colocar para vocês aqui para que vocês façam os comentários, né? Façam uma análise a respeito de cada uma delas aqui e desenvolva aquelas lindas 30 linhas do nosso relatório. Vamos ver as atividades da semana? Vamos? Dá uma olhadinha ali então. Atividades da semana. Desenvolva uma discussão sobre os tipos de pesquisas 2. Não precisa pegar o primeiro não, tá? Só utiliza esse material dessa aula 2. Comente a respeito das seguintes metodologias. Vou ditar uma por uma aqui para que não passe batido, tá? Pesquisa descritiva, pesquisa exploratória, pesquisa explicativa, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa estudo de caso, pesquisa experimental, pesquisa de campo, pesquisa ex post facto, pesquisa levantamento, pesquisa ação e a pesquisa participante. Tudo isso aí será permitido que vocês também façam as suas pesquisas em livros e sites ou algum artigo. Crie uma discussão no portal AVA para as suas observações e envie ao prof até a próxima sexta-feira, dia 5 de junho de 2020, na boca do inverno. Tá certo? Olha aqui para mim então. Pessoal, não esqueça do portal AVA, por favor, porque o portal AVA é que vai dar a presença de vocês. Precisa entrar no fórum, registrar a sua presença lá, né, colocar uma cópia do seu relatório lá para discussão, para que fique registrado, e a partir de lá haverá a presença de vocês, e mandem para o professor, não esqueçam de colocar nome do acadêmico e o nome do trabalho, neste caso, tipos de pesquisa 2, para eu não confundir com a 1, depois não ficar perdido e vocês ficarem sem nota, tá bom? E aí vocês me enviam até o dia 5 de junho. Tá certo? Foi um prazer enorme contribuir com vocês para que vocês descobrissem e soubessem o que são as pesquisas. Espero que um dia vocês utilizem pelo menos algumas delas. Tá? Desejo que vocês tenham um ótimo final de semana. Muito cuidado. Quem puder, fica em casa. Quem tiver que sair para trabalhar, Deus abençoe, que pegue a proteção dele para que não aconteça nada. Vamos nos cuidar, porque essa pandemia não é brincadeira, tá certo? Bom final de semana para vocês e até a próxima. Tchau! There's a story